Você já sentiu que existe algo maior operando nos bastidores da história do mundo? Que certos mistérios parecem sussurrar verdades antigas escondidas sob camadas de tempo, política e religião. Bem-vindo ao canal Sagrado Mestre, onde mergulhamos nas revelações ocultas das Escrituras. Se você é um cristão, um buscador da verdade ou simplesmente alguém que sente que há algo mais profundo nas palavras da Bíblia, se inscreva agora. Você está prestes a descobrir algo que poucos ousam investigar. Hoje, trazemos uma questão que intriga estudiosos, teólogos e até céticos. O Brasil está na Bíblia? Sim, você ouviu certo. Um país tão jovem diante da história bíblica, mas com um papel talvez muito mais antigo do que imaginamos. Uma teoria ousada e surpreendente tem ganhado espaço entre estudiosos das Escrituras e pesquisadores das raízes das nações. Essa teoria aponta para uma figura pouco conhecida, mas extremamente simbólica, Barzilai, o gileadita. Mas o que Barzilai, um homem que viveu há mais de 2000 anos, teria a ver com o Brasil? Vamos olhar com atenção. Em 2 Samuel, capítulo 19, Barzilai aparece como um homem de 80 anos, muito rico, que ofereceu apoio ao rei Davi quando este fugia da rebelião de seu filho Absalão. Um homem fiel, leal, generoso. Mas o detalhe curioso é o nome, Barzilai. Muitos estudiosos da tradição judaica afirmam que os nomes hebraicos não são aleatórios. Cada nome carrega peso espiritual, significado profético e, muitas vezes, um código. O nome Barzilai vem do hebraico Barzilai Agiriardi, e sua raiz Barzeu significa ferro. Já pensou nisso? O ferro. O Brasil é uma das maiores potências em reservas de ferro do mundo. Não é uma coincidência interessante? Ou seria algo mais profundo? Agora, pare por um instante e reflita comigo. Seria possível que o nome Barzilai, ao ser transliterado, ao ser reconfigurado foneticamente por milênios, tenha dado origem à palavra Brasil? Há quem diga que sim. Que Barzilai teria passado por mutações linguísticas e fonéticas em línguas como o aramaico, o grego, o latim e o português antigo, até chegar ao nome Brasil. Coincidência demais? Mas não é só o nome. Barzilai era um homem que decidiu não seguir Davi até Jerusalém. Ele preferiu ficar em sua terra, afastado, longe do trono, mas em paz. Isso te lembra alguma nação pacífica, hospitaleira, que sempre optou pela neutralidade, pelo acolhimento? Você acredita que nomes têm poder? Que uma linhagem pode atravessar gerações e fronteiras, até se manifestar em uma terra inteira e em um povo inteiro? Deixe seu comentário. Você acha que há uma ligação profética entre Barzilai e o Brasil? Ao refletirmos sobre a figura de Barzilai, precisamos olhar além do literal. Na tradição judaica, ele é visto como um símbolo de honra, de sabedoria, de gratidão. Um homem que não buscou glória, mas que esteve presente quando Davi mais precisou. E veja como isso se alinha ao espírito brasileiro, um povo que carrega alegria mesmo na dor, que estende a mão ao estrangeiro, que mesmo em tempos de crise, não perde a fé. Não é curioso que o Brasil seja o país com o maior número de cristãos no mundo? A Bíblia fala, em várias passagens, de ilhas distantes, de terras do fim do mundo, de nações que não conhecem a minha glória, mas me adorarão. Isaías 66:19 diz: Enviarei alguns deles aos povos distantes, que nunca ouviram falar de mim nem viram a minha glória, eles proclamarão a minha glória entre as nações. Poderia essa referência ser uma alusão ao Brasil? Uma terra descoberta milênios depois das Escrituras, mas que se tornaria um dos centros espirituais do cristianismo moderno? E mais, Barzilai tinha filhos. Um deles, chamado Quileabe, foi aceito entre os levitas por sua fidelidade. Há registros de que descendentes de Barzilai foram considerados parte da linhagem sacerdotal. Alguns estudiosos arriscam dizer que parte dessa linhagem pode ter migrado, séculos depois, para regiões distantes. E se parte dessa linhagem desembarcou nas Américas? Agora imagine comigo, e se o Brasil fosse mais do que uma terra rica em minérios? E se fosse uma terra reservada para acolher os remanescentes? Para preservar uma fé que o mundo está perdendo? Você já sentiu que o Brasil carrega algo diferente? Que existe um peso espiritual, uma atmosfera inexplicável em nosso povo.
E não para por aí. Um dos símbolos mais antigos associados ao Brasil é o pau-brasil, árvore de madeira vermelha, usada para tinta. Sangue. Aliança. Sacrifício. A cor da redenção. Será que essa madeira teria um significado oculto, profético? Talvez o Brasil não seja apenas uma nação com nome citado em códigos. Talvez ele seja parte de um plano espiritual. Uma terra reservada. Um povo chamado. Você acredita que estamos vivendo uma missão silenciosa? Será o Brasil um tipo de Gileade profética? Um local de cura, de refúgio e de restauração espiritual? Se o Brasil realmente estiver profetizado nas Escrituras, e se a teoria de Barzilai for verdadeira, então a pergunta que ecoa é: qual o papel espiritual do nosso povo? A Bíblia sempre revelou que Deus usa os improváveis. Ele escolhe os pequenos para confundir os grandes. O Brasil, embora distante do berço do cristianismo, tornou-se o lar de um dos povos mais devotos da terra. Nossos templos estão cheios. Nosso povo ora nas madrugadas. Em cada cidade há vozes clamando por avivamento. Não parece acaso. Parece destino. Talvez sejamos a geração que precisa despertar para esse chamado. Barzilai foi um homem que sabia quando servir e quando se retirar. Ele entregou a missão ao filho. Talvez estejamos vivendo esse momento, recebemos algo precioso. Agora é hora de fazer frutificar. E aqui vai a pergunta que deixo para você, irmão e irmã em Cristo. Estamos prontos para essa responsabilidade? Ou continuaremos anestesiados, deixando o mundo ditar nossa identidade? Barzilai representa o Brasil, mas também representa você. Você tem vivido como alguém que compreende seu papel no reino? Ou tem deixado que a correria da vida te distraia de uma missão que pulsa no seu espírito desde o ventre? Deus está levantando os pequenos, os esquecidos, os escondidos. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem não por acaso, mas porque carrega parte desse chamado. Porque o Brasil não será salvo por políticos, nem por ideologias, mas por um povo que se levanta em oração e verdade. E se essa palavra ardeu em seu coração, compartilhe. Comente. Diga: eu creio no propósito profético do Brasil. Porque talvez o Brasil esteja assim na Bíblia. Escondido. Protegido. Preparado. Como Barzilai, silencioso, mas essencial.